Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 40 ao 45. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 40 ao 45 e com isso nós finalizaremos o primeiro capítulo desse Evangelho. Ouça com fé, é a palavra do Senhor que vai ser lida. Ela nos diz assim, Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. A sua palavra foi lida, agora ela vai ser explicada e aplicada aos nossos corações. Vamos pedir a graça do Senhor para isso. Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento, nos dá compreensão, nos dá graça para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, em nome de Cristo nós choramos. Amém. Irmãos, no último domingo, nós vimos nos versículos anteriores aquilo que Jesus fez durante a madrugada. Nós vimos que depois de horas intensas de trabalho, ele dorme um pouco, mas se levanta muito cedo, sendo ainda muito escuro, se afasta e vai orar. E depois disso decide continuar seu itinerário de pregação, saindo, pregando a palavra do Senhor, dizendo inclusive que foi para isso que ele foi enviado, foi para isso que ele veio. Ao continuar então o seu ministério, Jesus encontra, ou melhor, é encontrado por um homem leproso que se aproxima dele em busca de compaixão, em busca de purificação. Veja que Marcos não nos dá muitos detalhes, onde foi esse encontro, em que horário foi, de onde vinha aquele homem, para onde ia aquele homem. Mas perceba que Marcos cortou os detalhes porque ele queria focar naquilo que é mais importante. Assim como um pintor que não desenha toda a paisagem, mas foca naquilo que lhe parece ser mais conveniente e mais importante, conduzido pelo Espírito do Senhor, o evangelista mostra aquilo que de fato vai apresentar a sua mensagem. Jesus é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, o Senhor, o Cristo. Depois de muitas curas, de muitas libertações, de expulsões de demônios, de pregação da palavra, depois de uma intensa rotina de ministério, Jesus então continua e agora ele ouve um pedido de socorro de um homem. E ao olhar esse encontro inusitado, inesperado, devido às circunstâncias que cercavam tanto a Cristo quanto aquele homem leproso, nós vamos conhecer um pouco melhor o Filho de Deus. E nós veremos como Ele é o Senhor da purificação. Nós veremos como Ele é capaz de purificar, de nos purificar. E nós vamos ver também que aqueles que foram purificados devem obedecer à voz do Senhor. Em resumo, a nossa mensagem é essa. Nós conheceremos e veremos que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor da purificação, capaz de nos purificar e que exige de nós obediência à sua voz. Em primeiro lugar, então, esse texto vai nos ensinar de maneira muito clara que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor da purificação, capaz de nos purificar. Veja que o encontro, então, entre Jesus e esse homem leproso acontece porque esse homem se aproxima de Cristo. Não parte de Cristo, mas desse homem a aproximação. Veja, Marcos capítulo 1, verso 35. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos e dizendo, se quiseres, podes purificar-me. E veja que Marcos é conciso, veja que Marcos é muito rápido. Ele não diz como esse homem se aproximou, de onde ele veio ou para onde ele ia, mas ele apenas diz, ele se aproximou e então chegou a Cristo de joelhos, dizendo, se quiseres, o Senhor pode me curar.
E perceba que esse encontro aqui ele é muito ofensivo, ele é inesperado. Por quê? Porque nós devemos nos lembrar aquilo que cercava a vida daquele homem. Os irmãos devem lembrar muito bem que aquele homem era leproso. E como essa doença era mal vista por aquela sociedade. É verdade que a palavra lepra no Antigo Testamento ela poderia designar muitas doenças de pele. A palavra lepra no Antigo Testamento não só designava uma única doença, a hanseníase, como nós conhecemos hoje, mas muitas doenças de peles, até mesmo coceiras, feridas, queimaduras, seriam possíveis de identificar 72 doenças diferentes por essa mesma palavra. Mas pelo relato aqui de Lucas, o de Marcos, o que nos parece muito claro é que é sim a doença mais conhecida como lepra, aquela doença mais conhecida que consome a carne, que consome o corpo do indivíduo que porta essa doença. Essa doença era disseminada na Palestina. Era disseminada por toda aquela região. Não é à toa que Jesus Cristo encontra vários homens leprosos em toda aquela região, porque nós vemos que é muito comum aquela doença. Tanto é que nós encontramos em Levítico capítulo 13 e 14 um longo tratamento da doença e da sua purificação. Era uma doença terrível, era uma doença sem cura, é uma doença que os homens não sabiam lidar, e a única forma de lidar com essa doença era o estrito e profundo isolamento. Ela provocava tamanho terror, que se os irmãos abrirem suas Bíblias em Levítico, capítulo 13, vão encontrar as seguintes palavras. Abra comigo, Levítico, capítulo 13, nós vamos ler os versos 45 e 46. Levítico 45, melhor dizendo, Levítico 13, versos 45 e 46. Assim diz a palavra do Senhor, Levítico capítulo 13, versos 45 e 46. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Veja o tamanho do terror, do medo que essa doença provocava no povo de Israel. A tal ponto que ninguém poderia se aproximar desse homem. A tal ponto que ninguém poderia tocar as roupas desse homem. Quanto mais tocar esse homem, quanto mais falar com esse homem. Os irmãos conseguem então perceber como era impensável que esse homem se aproximasse de Cristo. Ele não poderia se aproximar de ninguém, muito pelo contrário, o texto nos ensina que se alguém chegasse perto dele, ele mesmo deveria gritar, imundo, imundo, para que os homens se afastassem dele. Imagine você ter uma doença e você ser obrigado então a rasgar as suas vestes, você deixar os pelos do seu corpo crescer, você permanecer sujo, para que as pessoas vejam que você é imundo, e quando alguém chega perto, você tem que gritar, imundo, imundo, para que as pessoas percebam que você é impuro e se afastem. Os versículos nos mostram que era impensável que aquele homem se aproximasse do Senhor Jesus. Aquele homem estava condenado a um isolamento social no sentido mais terrível que se possa imaginar. Todos nós que vivemos nessa situação recente de vírus, nós podemos, pelo menos por alguns dias, pensar, imaginar como deve ter sido difícil a vida daquele homem e a vida dos leprosos. Aquele que se contaminou com Covid em algum momento, ou que pensou que estava contaminado com a Covid e teve que ficar dias em casa, dias no quarto, isolado, puderam por alguns instantes provar daquilo que aquele homem vivia durante boa parte da sua vida. Aquele homem estava isolado da sua família, da sua nação e, de maneira muito importante, isolado do culto ao Senhor. Ele não podia cultuar a Deus, ele não poderia estar com a igreja, ele não poderia ouvir a voz do Senhor, ele não podia sacrificar com o restante do povo. Como resume James Edwards, a doença lhes roubava a saúde e a sentença imposta a elas, em razão dessa doença, lhes roubava o nome, a ocupação, os hábitos, a família, o convívio social e a comunidade de adoração. Quem tinha lepra não podia trabalhar. Quem tinha lepra não podia ter família. Não podia adorar, não podia viver na igreja. É interessante que um historiador judeu chamado Joséfo, ele fala dos leprosos na época e ele afirmava que esses homens não se distinguiam de forma alguma de um cadáver. Os leprosos pareciam cadáveres andando.
Veja que é algo interessante que deve ser notado aqui no texto de Marcos. Nós não vemos nenhuma palavra de cura. Nós acompanhamos outros relatos de cura. Nós vemos a cura da sogra de Pedro e outras tantas. E nós vemos a palavra cura. Deus curou, Cristo curou. Mas aqui nesse relato nós não vemos a palavra cura. Nós vemos a palavra purificação. O texto nos diz que Deus não curou, ou melhor dizendo, que Cristo não curou aquele homem, mas o purificou. E por que a escolha da palavra? Por que usar purificar e não curar? A razão disso é que a lepra era vista como um atentado à santidade do povo de Deus. Aquele que era leproso era impuro cerimonialmente. Ele não podia prestar culto a Deus junto com o povo. Ele precisava estar longe, afastado, porque ele era um símbolo de impureza para toda a nação. Ele era um símbolo de impureza que era oposta à santidade. Aquele homem era um impuro cerimonial. A sua impureza o afastava de Deus, o afastava do culto, o afastava do convívio dos homens. Somado a isso, irmãos, nós observamos que no Antigo Testamento, por vezes, a lepra era uma consequência do pecado. Por exemplo, nós lembramos do caso de Geazi, que era um moço do profeta Eliseu, que foi descrito como um homem de Deus, mas que foi atrás de Naamã, com o interesse de tomar prata, de tomar vestes, de tomar vinhas, ovelhas e bois. E então, veja o que Eliseu disse a ele: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre, porque aquele homem cobiçou o que não era dele. A lepra veio sobre ele. Nós lembramos ainda do caso de Miriam, irmã de Moisés, que foi punida pelo Senhor com lepra durante 7 dias, porque invejava seu irmão e queria ser como ele. Outro exemplo muito claro é do rei Uzias, que é descrito como um bom rei, um excelente rei aos olhos de Deus, mas que se ensoberbeceu, se encheu de orgulho e entrou no templo querendo queimar incenso no lugar dos sacerdotes. Ou seja, ele queria ser um sacerdote sem ser. Ele queria fazer aquilo que ele não deveria fazer. E por conta disso, a lepra o contaminou e ele morreu de lepra. Veja que essa doença era terrível não só para o corpo, mas para a alma. É verdade que nem todo leproso estava doente por causa do pecado, mas porque essa doença era associada com o pecado no Antigo Testamento, muitos homens e mulheres já associavam rapidamente a lepra com a doença. De tal modo que alguém pegava a lepra e logo se dizia: ele pecou contra o Senhor, ele fez mal contra o Senhor. Portanto, aquele homem sofria preconceito por então ser visto como um pecador, como alguém que cometeu grave crime contra o Senhor. E aqui nós vemos então um pedido de purificação daquele homem. Aquele homem pede para que Deus o purifique, não que o cure. Perceba isso, é interessante. Porque o homem se aproxima de Cristo e de joelhos pede: o Senhor pode me purificar, se o Senhor quiser. A lepra não era uma simples doença. A lepra era um símbolo de impureza, de pecado. Por isso que ele não pede para ser curado, ele pede para ser purificado. Isso não quer dizer, irmãos, que aquele homem tivesse cometido algum pecado grave, necessariamente. A gente não sabe, o texto não nos diz isso. Mas nós podemos ter a certeza de que a lepra era um grande símbolo do pecado que havia entre a nação, que há entre os homens. É uma consequência do pecado e por isso é vista como um símbolo de impureza. Por isso ele pede: me purifique. O Senhor pode me purificar se o Senhor quiser. O que nós queremos afirmar, irmãos, é que a lepra, por tudo que nós já falamos, não é uma simples enfermidade, não é uma simples doença que precisava ser curada. Era um símbolo de impureza, por isso ele pede: me purifica. Veja que a ação do homem leproso aqui foi fora do comum. Como já vimos, ele não podia se aproximar de ninguém, ele não poderia chegar perto de ninguém, mas ele chega perto de Cristo Jesus. Ele tem a coragem de se aproximar do Senhor para buscar purificação. Ele deveria ficar em completo isolamento, mas ele decide se achegar. Veja aí que esse homem não se aproximou de Cristo de qualquer forma. Ele se aproxima de Cristo mesmo sem poder ir até Cristo, mas ele chega a Cristo clamando, rogando ao Senhor. De tal modo que ele diz: se quiseres, o Senhor podes me purificar. Ele não chega demandando nada de Cristo, ele não chega exigindo nada de Cristo, mas ele chega com toda humildade, rogando e pedindo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor tem poder para fazer. Ele sabe que o Senhor Jesus tem poder, ele tem fé e crê que o Senhor Jesus pode purificar ele se quiser. Ele se aproxima com fé, com confiança no poder do Senhor, no poder de Cristo. Certamente a fé desse homem nos é um exemplo e nos é um incentivo. Porque quantas vezes nós nos achegamos a Deus com medo?
E não um medo de quem está diante de um Deus santo, mas um medo de quem não tem fé. Muitas vezes nós chegamos ou deixamos de ir até o Senhor por falta de fé. Nós vemos que o problema é tão grande, é tão terrível, que nós deixamos de orar, nós deixamos de ter fé, nós deixamos de confiar no Senhor. Nós preferimos chorar, nós preferimos ficar amuados, tristes e não nos achegarmos ao Senhor. Ele sabia que Cristo tinha poder para curar. Por isso ele se achegou ao Senhor. Mesmo na sua terrível condição, mesmo com a sua enfermidade que o fazia desprezível diante dos homens, ele não deixou de ir ao Senhor. Perceba, você não pode deixar de ir até Cristo porque você se acha desprezível. Isso é fundamental para todos aqueles que querem conhecer o Senhor. Esse homem era desprezível diante dos outros homens. Esse homem sofria diversos preconceitos, era humilhado constantemente. Mas mesmo assim ele foi a Cristo. Mesmo que você se sinta desprezível, mesmo que você sinta que não merece o favor de Deus, você precisa ir até Cristo Jesus. Porque observe a resposta de Cristo. Veja o versículo 41, Marcos 1,41 nos diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Veja, o Senhor Jesus se compadece daquele homem. E a tradução aqui é muito boa, quando diz que o Senhor Jesus estava profundamente compadecido. É interessante que a palavra indica o movimento das entranhas de Cristo. Isso é comum no mundo grego. A ideia deles é que quando as emoções são tocadas, o estômago acontece, e de fato é natural. Quando você fica com medo, você tem logo um frio na barriga. Quando você está ansioso, você tem um frio na barriga. Então ele diz que é como se as entranhas de Cristo estivessem se movendo. O Jesus ficou profundamente compadecido, cheio de emoção, ao ver a ação daquele homem. Jesus teve intensa compaixão por aquele homem. O Senhor ficou profundamente compadecido. Ele viu o seu estado, então comovido, ele decidiu curar. E veja a resposta de Cristo, ele diz: quero, fica limpo. Não deixa dúvidas acerca da vontade do Senhor. E muitas vezes nós nos aproximamos de Cristo, crendo até mesmo que Ele tem poder, sabendo que Ele tem poder, mas muitas vezes duvidando da sua vontade. Nós muitas vezes cremos que Deus tem poder, mas duvidamos que Ele é tão bom para atender o nosso clamor por purificação. Muitas vezes nós nos vemos como tão miseráveis, como tão pecadores, e pensamos: eu não vou até Cristo porque Ele pode salvar a outros, mas não pode me salvar. Há esperança para outros, mas não há esperança para mim. Veja, não é isso que Cristo nos ensina. Cristo diz rapidamente: eu quero, fica limpo. Muitas vezes nós achamos que a nossa impureza é tão profunda que Deus pode purificar a outros e não a nós. Mas perceba que não são as palavras de Cristo somente que mostram a sua compaixão, mas os seus gestos também. Porque o texto nos diz que Jesus estendeu a mão e o tocou. Veja que Jesus decide tocar num homem que é impuro. Num homem que é impuro nos termos da lei cerimonial. E veja que, como Calvino nos ensina muito bem, só por sua palavra Jesus poderia ter curado o leproso. Mas ele aplicou ao mesmo tempo o toque da sua mão para expressar o sentimento de compaixão. Perceba, somente por uma palavra Cristo poderia ter curado. Ele poderia ter dito: fica limpo, e ele ficaria. Como ele disse muitas vezes, e como ele disse a um surdo, quando ele falou: abre, e seus ouvidos foram abertos, ele foi curado. Por uma palavra Cristo poderia ter curado, mas ele não só curou pela palavra, ele curou pelo toque. Ele estendeu a sua mão e tocou naquele homem, se compadecendo daquele homem. Mas é mais impressionante ainda que Calvino nos faz refletir e complementa a sua frase dizendo: tampouco isso deve nos deixar maravilhados, visto que ele escolheu tomar sobre si a nossa carne para que pudesse limpar os nossos pecados. Se é impressionante ver que Jesus Cristo decide tocar num homem impuro para o curar, quão mais impressionante é saber que um Deus santo tomou sobre si a nossa natureza para nos limpar do pecado. Se o Senhor Jesus nos impressiona por tocar num homem cheio de lepra, impuro, como mais deve nos impressionar o fato de um santo Deus ter se revestido da natureza humana, ter habitado entre nós, ter cansado, ter suado, ter sangrado, ter morrido pelos nossos pecados. Não deve nos impressionar o fato dele ter tocado num homem impuro, sendo ele o Deus encarnado.
Ele habitou entre nós, Ele comeu a nossa comida, Ele vestiu as nossas vestes, Ele andou pelos nossos caminhos, Ele chorou as nossas tristezas, Ele sofreu as nossas dores. Não deixe de ir até Cristo porque você acha miserável demais. Não deixe de ir até Cristo porque você acha que Ele tem poder para curar, tem poder para purificar, mas que talvez Ele não queira te purificar. Não deixe de ir a Cristo porque você duvida do seu poder para limpar a impureza do seu pecado. Não deixe de ir a Cristo porque você se considera sujo demais, impuro demais. A impureza não pode nos impedir de ir até o Senhor. Você pode até não ser leproso como esse homem era. Mas lembra o que era a lepra? A impureza, o símbolo da impureza que até mesmo impedia o homem de cultuar. O teu pecado é a impureza que essa lepra simboliza. E a maravilhosa notícia é que Jesus pode se compadecer de você e pode te purificar com a sua palavra, com um toque. Não é isso que acontece? Veja o versículo 42 do capítulo 1. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Com uma palavra, com um toque, aquele homem foi purificado. Veja, Cristo é capaz de purificar o coração das mais profundas impurezas. A sua obra deixa limpo o mais impuro, o mais imundo. Como bem ensina J.C. Ryle, os homens não estão perdidos porque são muito maus para serem salvos, mas porque eles não vêm até Cristo para que Ele os salve. Os homens não se perdem não porque são muito impuros para entrarem na presença de Deus, mas porque eles deixam de ir até Cristo em busca da purificação. Os homens estão perdidos não porque são maus demais, não porque têm pecados demais, não porque são impuros demais, mas porque eles deixam de ir até Cristo para buscar a purificação. E sem ir até Cristo, eles permanecem impuros, imundos. O Senhor, Ele é capaz de nos purificar da mais profunda impureza. Ele purificou esse homem. Ele pode nos purificar. Não deixe de ir até o Senhor, porque Ele pode dizer a você, eu quero ficar limpo. E quando Ele disser, quando Ele fará, no mesmo instante, você ficará limpo de toda a tua impureza. Por isso o pecado, irmãos, não deve amargurar a nossa alma, entristecer a nossa alma. Porque quando Cristo diz, fica limpo, nós ficamos limpos. Quando Cristo lava, nós somos lavados. E não há melhor alvejante do que o sangue de Cristo. Por isso que Apocalipse vai dizer muito bem, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquela multidão vestida de branco foi lavada no sangue do Cordeiro. Ele pode nos purificar. Mas essa não é a única mensagem que o texto nos ensina. O texto também nos ensina que Ele pode, e melhor dizendo, que Ele exige de nós perfeita obediência. Ele é o Senhor da purificação. Ele pode nos purificar. Não só isso. Ele exige de nós a purificação. Gostaria que você lesse comigo agora o versículo 43 e 44. Porque logo após purificar aquele homem, o Senhor Jesus dá ordens a ele. Veja como Cristo fala com aquele homem. E como a forma como ele fala nos chama a atenção. Marcos 1, versos 43 e 44. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Precisamos observar aqui os detalhes, irmãos, de como Cristo fala com aquele homem. Veja, o texto nos diz que ele faz veemente advertência. Ou seja, a palavra aqui original indica que ele faz uma severa afirmação. Ele faz uma crítica dura mesmo. O Senhor faz uma severa advertência, dizendo àquele homem, antes de o despedir, que ele não deveria falar a ninguém, mas deveria então procurar o sacerdote.
Perceba também que a palavra, outra palavra que é muito forte, é essa palavra despediu, porque essa mesma palavra é utilizada nas expulsões de demônio. E muitos autores, quando veem essa palavra aqui, querem dizer que Cristo foi até meio ríspido com ele. Não me parece ser essa a verdade, porque o mesmo que Cristo que se comoveu no coração, não poderia agora expulsar esse homem com rispidez. Mas o que parece aqui é que Cristo está sendo muito firme. Cristo está sendo muito duro com aquele homem, está dizendo, olha, eu estou ordenando, não faça isso. Não fale para ninguém. Eu lhe curei, eu tive compaixão, não fale para ninguém tudo o que aconteceu aqui, mas se apresente ao sacerdote, pague a sua oferta, faça aquilo que a lei ordena. As suas palavras são claras. Primeiro ele diz, olha, não diga nada a ninguém. Veja, a ordem do Senhor aqui não deixa dúvidas. Ele não poderia falar da cura, ou quem o havia curado. E veja que essa não é a única vez que Cristo pede isso. O Senhor já ordenou que os demônios silenciassem 2 vezes, ainda no primeiro capítulo. Ele vai ordenar uma outra vez no capítulo 3, no versículo 11, aos mesmos demônios. Da mesma forma, Jesus Cristo ordena também que se silenciem depois de 4 milagres no Evangelho. Por exemplo, depois de purificar o leproso aqui, ele diz para não falar. Depois de ressuscitar uma menina, ele mesmo diz não falar, no capítulo 5. No capítulo 7, depois de curar um surdo mudo, ele diz também para não falar. E depois de curar um cego, no capítulo 8, ele também diz para não falar. Unido a isso, Jesus Cristo por 2 vezes manda que seus discípulos se calem e não falem. Isso no capítulo 8 e no capítulo 9. A pergunta que nos vem à mente é, por qual a razão de todo esse segredo? Qual é a razão de Cristo pedir para que as pessoas que ele cura não falem e que até mesmo os discípulos não falem? Certamente a resposta não é simples. E nós poderíamos pensar em muitos aspectos dessa resposta, se é que nós poderíamos chegar a uma resposta completa. Contudo, eu creio que nós devemos ver pelo menos alguns aspectos importantes em vista de todo o contexto da passagem e do contexto do livro. A primeira questão, irmãos, era a necessidade que Cristo tinha de cautela para o seu ministério, para que esse ministério não fosse comprometido pelas autoridades. Se Cristo fosse logo anunciado como aquele que cura, como aquele que é o Messias, provavelmente ele poderia ser preso muito antes, ser julgado muito antes, e isso comprometeria toda a sua obra, todo o seu ministério. Como então o nosso texto parece mostrar, após o anúncio do leproso, toda a cidade não permitia que ele entrasse, porque ele já era conhecido demais. Cristo queria evitar isso. Cristo queria evitar que seu ministério fosse comprometido, que ele não pudesse pregar, que ele não pudesse ensinar mais. Era importante para seu ministério que as notícias não corressem depressa demais, a ponto de atrapalharem a sua missão. Além disso, irmãos, Jesus parecia se preocupar com a possibilidade de que a identidade dele como Messias fosse compreendida de forma prematura e falha. Parece que o Senhor se preocupa em não permitir que a imagem dele como Messias, como Filho de Deus, seja interpretada de forma superficial, de forma incompleta, de forma falha, de forma precipitada, por causa dos milagres que ele realiza. Como um comentarista muito bem ensina, a razão pela qual Jesus não queria que o leproso contasse a ninguém sobre a sua cura era que Jesus não queria ganhar a reputação de ser mais um novo curador, um homem divino, um fazedor de milagres. Jesus não queria que a sua fama se espalhasse como um simples fazedor de milagres, como alguém que pode purificar uma lepra, como alguém que pode curar um cego, como alguém que pode expulsar um demônio. Jesus sabia que a sua identidade como Filho de Deus era muito importante. Ela não poderia ser comprometida para que os homens vissem ele apenas como mais um fazedor de milagres. Por fim, nós podemos ver e citar o fato de que a revelação de Cristo como Filho de Deus deveria ser feita de forma progressiva, contínua, passo a passo. Cristo não queria ser precipitado no seu ministério. Cristo não queria que as notícias se espalhassem de forma errada e rápido demais. Ele tinha um passo a passo, ele tinha um cronograma a seguir. Por conseguinte, então, o Senhor Jesus advertiu aquele homem para que não falasse a ninguém. Nada a ninguém. Porém, veja que Cristo apenas não disse para ele não fazer alguma coisa, mas Cristo disse também para ele fazer algo. Cristo dá uma tarefa a ele. Veja o que o versículo nos diz. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja, Cristo diz, não fale, mas não fique sem fazer nada. Vá até o sacerdote, apresente a tua oferta e mostre que você foi purificado. E veja que Cristo aqui ordena que ele obedeça à lei cerimonial. Para que os irmãos se lembrem muito bem, a lei cerimonial representa as leis que Deus deu ao povo no Antigo Testamento que tinham relação com o culto.
Ou seja, aquelas leis que falavam dos sacrifícios, dos sacerdotes, da purificação, tudo isso era lei cerimonial. O que o sacerdote deveria vestir, quais tipos de animais se deveriam ser sacrificados, como deveria ser a oferta pela culpa, o holocausto e assim por diante. Como alguém estaria limpo, se purificaria. E essa lei, nos capítulos 13 e 14 de Levítico, falam o que o leproso deveria fazer depois de ficar curado. E as reivindicações são muitas aqui na lei do Senhor. Os irmãos, se tiverem curiosidade, podem ler o capítulo 14 de Levítico em suas casas e vão perceber que ele tinha que sacrificar animais, que ele tinha que se apresentar, ele tinha toda uma estrutura. E Cristo diz, faça isso, obedeça a lei. Agora perceba que a lei cerimonial, aqueles sacrifícios, o que o sacerdote fazia, os animais que eram mortos, tudo isso apontava para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o próprio autor de Hebreus, ele vai dizer muito bem, o sangue desses sacrifícios não podem remover pecados de ninguém. E logo depois ele diz, o Senhor Jesus, então, tendo ido uma única vez, ofereceu o perfeito sacrifício. Porque todos os sacrifícios, toda a lei da cerimônia, toda a lei do culto no Antigo Testamento apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Mas de modo interessante, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, siga a lei. Por quê? Porque a sua missão ainda não havia sido cumprida. Ele não havia morrido, a sua obra não estava consumada. Enquanto a sua obra não foi consumada, a lei permanecia. Enquanto a obra não foi consumada, os homens deveriam continuar seguindo a lei. Aquele homem foi purificado, então ele deveria se apresentar ao sacerdote e oferecer a sua oferta ao Senhor, os seus sacrifícios. E aqui, irmãos, o ensino de Cristo nos faz perceber que a lei de Deus é boa. Quando nós olhamos para aquelas cerimônias do Antigo Testamento, com os animais sendo mortos, aquelas cerimônias muitas vezes cruentas, nós pensamos que aquilo é ruim. Mas perceba, não, a lei é boa. O problema da lei não é a lei em si, mas o pecado. O problema da lei é que ela não pode salvar ninguém e nós precisamos de salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, a lei é boa, é perfeita, é agradável. Mas a lei tem um problema. A lei, ela mostra o pecado. Porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, eu não conhecia o pecado se a lei não tivesse me dito. Eu não conhecia não cobiçarás, até que a lei me disse não cobiçarás. A lei aponta o pecado. A lei é justa, ela é santa, mas se ela aponta o pecado, nós que somos pecadores injustos, devemos temer. Mas a lei apontava para a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que poderia purificar perfeitamente o homem. Mas enquanto Cristo não consumava a sua obra, aquele homem deveria cumprir a lei. Ele tinha que procurar o sacerdote, ele tinha que comprar os animais, levar os animais para serem mortos e ofertar ao Senhor. O Senhor ordena que aquele homem siga o ritual de purificação, como é ensinado no livro de Levíticos. Deveria se apresentar e oferecer. E perceba que o sacerdote, ele deveria se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote era o responsável por manter a pureza do povo. Ele era responsável por manter a pureza no culto a Deus. Então, cada vez que um homem era curado de lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E é possível que aquele homem tivesse que ir para Jerusalém, no templo. Eles estavam na Galileia, ele tivesse que ir para Jerusalém, no templo, para ali encontrar o sacerdote e ali no templo oferecer os seus sacrifícios. Mas veja que o texto nos diz, que o próprio Cristo nos diz, que ele deveria apresentar esses sacrifícios para testemunho de todos, para testemunho do povo. Porque todos veriam, a começar do sacerdote, que de fato ele foi verdadeiramente curado. Essa ordem clara de Cristo mostra a preocupação do Senhor Jesus em cumprir a lei enquanto ela estivesse ali para ser cumprida. Jesus cumpriu a lei até onde ele deveria ir. Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para ignorar a lei. Ele não veio para abandonar a palavra do Senhor, muito pelo contrário, ele veio para abraçar a palavra do Senhor e cumprir a palavra do Senhor, quando ele mesmo na cruz de Calvário morreu pelos nossos pecados, prestando o perfeito sacrifício, anulando a necessidade de outros sacrifícios, anulando a necessidade de sacerdotes, porque ele é o perfeito sacerdote, anulando a necessidade de cordeiros, porque ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, nós não sabemos se esse homem foi e apresentou seus sacrifícios, mas nós sabemos que ele desobedeceu a primeira parte da ordem. Veja o versículo 45 que nos diz, Marcos 1:45. Mas tendo ele saído, entrou a pregar muitas coisas, a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia.
a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, lugares desertos. De toda sorte, de toda parte, vinham ter com ele. E que veja, ao invés de seguir a ordem de Cristo para não falar nada, aquele homem decide contar, pregar e divulgar o que Jesus havia acabado de fazer. Veja como James Edwards mais uma vez ensina a sinceridade e a humildade daquele homem leproso. Após ser curado, transformou-se em complacência e até mesmo em descaso. Ele não faz muito caso daquilo que Cristo ordenou. Cristo diz, não fale, e ele vai e prega. E ele vai e anuncia. Ele sai para pregar, para anunciar o que havia acontecido, contrariando a vontade do Senhor. Nós vimos na última semana que os evangelhos, que as cartas nos mostram claramente que apenas Jesus, João Batista, os apóstolos, aqueles que foram comissionados pelo Senhor, inclusive os evangelistas, são sujeitos legítimos desse verbo pregar, desse verbo como está no original pregar. E nós vimos também que sempre que esse verbo é utilizado para se referir a uma outra pessoa que não são esses homens comissionados, é no sentido ruim. Como foi aqui? Esse homem foi pregar, só tem um problema. Deus não mandou ele pregar. Aquele homem saiu para pregar, mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse para ele não pregar. E aqui eu gostaria de me concentrar na desobediência dele. Nós já falamos da pregação na última semana e nós vimos que aqueles que foram comissionados pelo Senhor, chamados por Deus para pregar a sua palavra, os seus pastores, os seus presbíteros, são esses que devem pregar a palavra, como o próprio Novo Testamento nos ensina. Mas o ponto que eu gostaria de tocar com os irmãos não é esse, mas sim a desobediência desse homem. Porque muitas vezes nós podemos olhar para essa passagem e podemos nos identificar em muitos modos com ela. Porque, em primeiro momento, parece ser a coisa mais natural e mais bondosa possível aquilo que o homem fez. O homem foi curado, ele foi falar daquele que o curou. Ele foi dizer, eu fui curado pelo aquele homem. Ele foi dar crédito àquele que o havia curado. E nós pensamos que isso é bom, isso é justo. O problema é que Cristo não ordenou. E aqui nós começamos a entender que a nossa boa vontade, a nossa boa intenção não pode justificar a desobediência. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos piedosos, crentes demais, quando nós fazemos algo que Deus não ordenou. Nós acreditamos que fazendo isso, com um bom coração, nós vamos fazer e vai ser o suficiente. Veja que aquele homem certamente tinha as melhores das intenções. Certamente aquele homem não queria prejudicar Jesus Cristo. Certamente aquele homem não queria fazer mal ao ministério do Senhor. Mas mesmo querendo fazer o mal, melhor dizendo, querendo fazer o bem, ele fez o mal. Mesmo querendo ajudar, ele atrapalhou. Por quê? Porque desobedeceu. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós queremos ajudar a obra e nós atrapalhamos. Muitas vezes nós queremos ajudar o Senhor, mas nós atrapalhamos porque nós desobedecemos. Veja, a nossa obediência mostra a nossa submissão ao Senhor. Nós precisamos obedecer a palavra de Cristo, porque corre o risco de nós sermos purificados e logo em seguida fazer aquilo que Ele não queria. Nós dependemos dEle, nós devemos confiar nele para viver, para agir. E quando nós ignoramos aquilo que Ele ordena e fazemos aquilo que nós queremos, achando que o que nós queremos é melhor, nós estamos indo de encontro à sua vontade e isso é ruim. Boa vontade, desejo de servir, não justifica desobediência. Mas, infelizmente para nós, como foi para esse homem, muitas vezes os fins justificam os meios. Ele achava que estava fazendo bem, eu estou pregando a palavra. Mas não era para pregar. Jesus Cristo ordenou que ele não deveria pregar. E nós já vimos por quê. Nós já falamos por quê. Jesus tinha um extremo cuidado com o seu ministério e as palavras precipitadas daquele homem poderiam sim prejudicar o seu ministério, como de fato teve consequências. Ele não podia mais entrar agora nas cidades, porque aquele homem saiu para pregar. Veja, nós somos purificados para a obediência, irmãos. Aquele que nos purificou
Aquele que nos limpou do nosso pecado, nos chamou para ouvir a sua voz, para obedecer a sua palavra. Os nossos desejos, as nossas intenções, por mais boas que sejam, elas não podem ser desculpas para desobedecer ao Senhor. Nós somos chamados para servir ao Senhor e nós servimos a Ele por meio da obediência. É assim que nós mostramos o nosso amor pelo Senhor. O amor não é um simples sentimento. O amor se demonstra na obediência, na fidelidade à aliança. Se Deus ordenou, nós amamos a Ele obedecendo o seu mandamento. É assim que Cristo ensina: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas muitas vezes Deus ordena e nós não guardamos. Interessante, e muitas vezes a gente encontra isso. Às vezes crentes que vivem numa situação que não deveriam fazer, deveriam viver, ou fazem algo que não deveriam fazer, mas aí dizem: não, mas eu orei ao Senhor e o Senhor me guiou a fazer aquilo. Eu orei ao Senhor e o Senhor me ajudou. Ah, não, eu não deveria ganhar esse dinheiro aqui porque é ilícito, mas Deus me deu no momento que eu precisava. Quando eu orei, Ele me deu. Nós queremos, então, fazer o bem, fazemos o mal. Nós queremos fazer aquilo que é bom aos nossos olhos, nos esquecendo que bom é obedecer a Deus. Bom é obedecer ao Senhor. Ele queria pregar, ele queria anunciar, mas Deus disse que ele não deveria fazer isso. Talvez essa ordem tenha soado estranho na mente desse homem, no coração desse homem. Mas como assim? Como alguém me cura e me pede para não falar nada? Às vezes a gente ganha uma coisa nova, uma besteira nova, nós já queremos falar para todo mundo: eu fui curado da doença que me condenava à morte e eu não posso falar para ninguém. Mas Cristo ordenou. Nós devemos obedecer. Nós somos purificados, irmãos, para a obediência. E veja a consequência da desobediência desse homem. Jesus não podia mais entrar nas cidades, mas ele permanecia do lado de fora. Ele ficava em lugares desertos, em lugares isolados, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. E aqui é a maravilha da graça de Cristo Jesus, porque por mais que aquele homem tenha atrapalhado o ministério de Cristo com a sua desobediência, ele não impediu que o ministério de Cristo acontecesse. Porque por mais que ele não pudesse mais entrar nas cidades, o povo vinha até ele. O povo se reunia e buscava ele, e as multidões vinham até ele, e Cristo ensinava as multidões. Muitas vezes, aqui nós vemos a graça do Senhor. A nossa obediência, querendo ajudar, muitas vezes atrapalha. Mas a graça do Senhor é tão grande, que mesmo com nós atrapalhando, Ele consegue fazer fluir a sua obra, Ele consegue continuar a sua obra. Muitas vezes nós achamos que nós estamos ajudando, nós estamos atrapalhando, porque não estamos obedecendo ao Senhor. Mas mesmo assim, Ele continua a sua obra, porque nada pode impedir Cristo de realizar aquilo que Ele veio para realizar. Ele veio para anunciar salvação, Ele veio para pregar o Evangelho, e por mais que Ele não pudesse ir até a cidade vinha até Ele, atrás de salvação. E Ele ensinava, Ele pregava a palavra. Como isso deve soar, irmãos, como uma advertência ao nosso coração. Porque aquele mesmo homem que se apresentou humilde diante de Cristo para ser purificado, e foi, porque Cristo se comoveu e o purificou, foi o mesmo homem que não ouviu a voz do Senhor e quase atrapalhou o ministério do Senhor Jesus. Nós somos purificados. Nós devemos guardar os nossos corações, guardar as nossas mãos, para que com elas nós não venhamos atrapalhar o Senhor e a sua obra. Como nós podemos fazer isso? Obedecendo a palavra de Cristo. Obedecendo a palavra do Senhor. Por mais que a ordem pareça estranha aos nossos ouvidos, nós devemos obedecer sempre a palavra do Senhor. Não justifique. Não queira encontrar caminhos. Mas, Senhor, eu fiz por causa disso. Eu fiz por causa daquilo. A ética do Senhor é simples. Obedeça a minha palavra. A ética do Senhor é simples. Obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama, disse Jesus, são aqueles que guardam os meus mandamentos. Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Senhor da purificação. Ele é capaz, Ele é o único capaz de nos purificar. Ele pode te purificar da mais profunda impureza. E Ele vai exigir de você obediência. Lembra? Essa é a estrutura da aliança. Ele diz: eu sou o teu Deus, mas vocês são o meu povo. Eu ordeno, mas vocês obedecem.
Ele cura, Ele é o Senhor. Nós somos o seu povo. E o povo de Deus obedece. Que o Senhor da purificação nos purifique e nos ensine a responder a Ele com amor, com obediência aos seus mandamentos. Vamos orar a Ele nesse momento? Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Senhor da purificação, aquele que é capaz de purificar as mais profundas manchas das nossas almas, nós oramos a Ti, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo que o Senhor nos purifique, pedindo que o Senhor nos limpe da nossa iniquidade, que a iniquidade que nos impede de cultuar ao Senhor, que a nossa iniquidade que nos impede de ir ao culto, de prestar culto ao Senhor, possa ser tirada pela graça do Senhor Jesus Cristo e que por meio de Cristo nós possamos te cultuar em espírito e em verdade. Se há alguém que ainda luta contra a impureza do seu coração nesta noite, purifica, Senhor, pelo sangue de Cristo. Que possam soar nos nossos corações essas palavras: quero ficar limpo. Que nós possamos ser purificados com a Tua palavra, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor coloque em nós essa certeza de que nós somos purificados para a obediência. Nós somos purificados para fazer a Tua vontade. Por mais que muitas vezes nós não entendamos a Tua vontade. Nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos capazes de obedecer sempre. Sempre que nos for exigido isso. Ó Deus, nos dá o coração humilde e puro de Cristo. Aquele que é capaz de nos purificar e que exige de nós a obediência, que é o amor ao Senhor. Nós choramos no nome dele, em nome de Cristo. Amém.